Mato Seirei no Slave, o anime onde os homens são escravos. Imagina viver num mundo onde só as mulheres têm poderes, enquanto os homens não têm nada além do título de escravo. Agora, você acaba se tornando servo de uma garota extremamente poderosa e precisa obedecer não só a ela, mas também a várias outras mulheres superpoderosas. Pois é, essa é a realidade de Mato Seirei no Slave, um dos animes mais insanos do mundo. Oni-sama. O episódio começa num vilarejo completamente destruído, em chamas, com tudo reduzido a cinzas por monstros gigantes. Os bichos simplesmente devoraram todos os aldeões, deixando apenas uma única garotinha viva. E foi assim que ela se tornou uma caçadora, jurando acabar com essas criaturas junto do seu mais fiel servo. Corta para um dia tranquilo. Hoje rola uma reunião na cúpula dos caçadores. Existe uma dimensão chamada Mato, um lugar bizarro onde pessoas são jogadas do nada. Enquanto isso, vemos um aluno limpando uma sala de aula, porque, nesse mundo, os homens são obrigados a fazer todos os trabalhos braçais, enquanto as mulheres dominam tudo. Isso acontece porque um tal de pêssego mágico dá poderes somente para as mulheres. Ou seja, os homens são tratados como servos, responsáveis por todo tipo de trabalho doméstico. Um verdadeiro paraíso feminista. Assim que a aula termina, nosso protagonista, Yuki, precisa correr atrás de um emprego. Mas, no meio do caminho, uma neblina densa surge do nada. Ele percebe tarde demais, entrou no mato. O mato é uma dimensão alternativa do tamanho de Tóquio, cheia de monstros assassinos. As pessoas que caem lá precisam sobreviver até que uma equipe de resgate apareça. O problema é que os demônios começam a cercar Yuki. Ele sabe que não pode ficar parado esperando a morte. Ele precisa correr, mas escapar do mato sem ajuda é impossível. Quando tudo parece perdido, um monstro gigante aparece para salvá-lo. Nada disso. Era, na verdade, uma caçadora, uma guerreira capaz de controlar monstros, além de ser uma espadachim absurdamente forte. Ela parte para cima dos demônios e fatiando tudo com sua katana. Simplesmente overpower. Os monstros não têm a menor chance e, depois de dizimar os inimigos, ela usa seu poder mais uma vez para domar outra criatura. Eles conseguem subir para a superfície do mato, mas uma nova horda de monstros aparece. Agora a treta ficou séria. É aí que chega a equipe de suporte, ou melhor, um esquadrão de mulheres insanas. Uma garota consegue localizar demônios, outra transforma o braço em armas de fogo, e a última cresce de tamanho para esmagar os monstros como se fossem insetos. Depois da batalha, eles encontram um garoto perdido, o mesmo que Yuki viu antes de cair no mato. Mas a irmãzinha dele ainda está desaparecida. Durante as buscas, a comandante, a líder da equipe, encontra a menina sendo atacada. Ela consegue salvá-la no último segundo, mas agora a coisa ficou realmente feia. Uma horda inteira de demônios está vindo. A comandante da equipe rapidamente ergue uma barreira para protegê-los, mas ela sabe que não vai durar muito tempo. Nesse momento crítico, ela toma uma decisão ousada: usar sua habilidade especial. Desde sempre, sua habilidade foi considerada fraca. Ninguém nunca acreditou que ela poderia se tornar uma comandante suprema. Mas, ao invés de desistir, ela treinou incansavelmente para compensar essa fraqueza. No entanto, ela nunca tinha testado essa habilidade com um homem, até agora. Sem outra escolha, Yuki aceita a proposta. Ao segurar a mão dela, um instinto estranho surge dentro dele e ele lambe o dedo dela. No mesmo instante, seu corpo se transforma em um monstro de nível supremo. Agora, Yuki possui um poder imensurável, capaz de derrotar qualquer demônio no mano a mano. A comandante nunca tinha visto alguém tão poderoso. Ele destrói os monstros com golpes devastadores, fatiando cada um com facilidade. Mas, no fim, ainda resta o boss final, um demônio extremamente forte. Mas isso não é problema para Yuki. Ele simplesmente parte a criatura ao meio com um único golpe. Quando tudo termina, ele volta à sua forma humana. A comandante ordena que todos saiam do mato, mas ela fica para bater um papo com Yuki. A partir de agora, ele é oficialmente o escravo dela. Para selar o acordo, ela simplesmente taca um beijão nele. Esse é o primeiro beijo da vida do Yuki. E, bem, digamos que depois disso aconteceu muita coisa que eu não posso nem mostrar aqui. Mas, resumindo, esse cara é muito sortudo. Voltando ao QG, todos os sobreviventes são resgatados, e Yuki ainda não acredita que deu seu primeiro beijo. Ele percebe que o mato é uma ameaça real. Se esses monstros escapassem para o mundo humano, as consequências seriam catastróficas. Vendo o impacto que poderia causar, Yuki decide que quer se tornar um herói do mato. Afinal, ele já estava procurando emprego, e agora conseguiu poder, status e, claro, recompensas bem interessantes. A comandante então o leva para o dormitório do 7º Esquadrão, onde vivem as caçadoras de demônios. O problema? Esse lugar é um dormitório exclusivamente feminino. E agora, Yuki será o primeiro homem a fazer parte da força de defesa contra os demônios. Mas calma lá, não vai ser tão fácil assim. A comandante não estava brincando quando disse que ele seria um escravo. Na prática, isso significa que ele será o zelador da casa. Sim, ele terá que limpar, cozinhar, lavar roupa e fazer todo o trabalho braçal sozinho. Ele achou que seria um herói? Que nada. Agora ele está sendo escravizado dia após dia, levando lixo para fora e cuidando das tarefas domésticas. Mas, apesar de tudo, Yuki agora é oficialmente um membro do 7º Esquadrão. No episódio 2, Yuki estava se matando de trabalhar. Ele deixou o QG um brinco, brilhando de tão limpo. Mas, do nada, um demônio apareceu na entrada. O detalhe? A entrada é protegida por uma barreira anti-demônios. Enquanto isso, uma garotinha chamada Nei chegou para trocar uma ideia com Yuki. Ela também é uma caçadora de demônios e explicou como funciona o mato. Dentro dele, existem 10 QGS de esquadrão antidemônio, cada um responsável por uma área. Mas não existe um quarto esquadrão, porque para eles o número 4 dá azar. O demônio que apareceu era tão fraco que poderia ser ignorado, mas foi fuzilado em instantes por uma outra
outra caçadora. Ela é uma das mais perigosas do grupo em termos de habilidade. Só que o problema é outro. Algumas garotas não estão nada felizes com a presença de um homem na casa delas. Para tentar impressionar, Yuki preparou um banquete para as minas. Afinal, ele não dorme no serviço. Ele deu sorte de ficar cercado por um bando de garotas, mas o azar veio junto. Ele é basicamente um escravo. Foi então que ele resolveu bater um papo com a comandante. Ele não está curtindo ficar só no trabalho doméstico, já que aceitou o trampo para caçar demônios. Mas antes que ele pudesse reclamar, já colocaram uma faca metafórica no pescoço dele. Ele não tem escolha. Vai obedecer e pronto. A comandante ainda decretou que as garotas devem tratá-lo como uma delas, porque agora ele faz parte do esquadrão. E se ele fizer algo errado, bem, ela mesma vai torcer as bolas dele com as próprias mãos. A loirinha do grupo, por algum motivo, achou graça nisso. Mais tarde, Yuki foi colocado de vigia. Do ponto onde estava, ele conseguia ver as garotas tomando banho. Foi aí que uma delas pegou ele no flagra. Ele jura que espiou sem querer, mas isso não vai ficar impune. A loirinha, que estava escondida e stalkeando ele, tirou uma foto na hora. Agora, além de ser escravo do esquadrão, ele também virou escravo particular dela. O cara tá lascado. No dia seguinte, a loirinha estava lendo mangá no celular e Yuki bolou um plano. Enquanto limpava o quarto dela, pegaria o celular escondido e apagaria a foto. Mas o plano foi por água abaixo. A loirinha não é tão besta quanto ele imaginava. Agora, as chantagens vão começar. Para ela, Yuki não é nenhum homem. Tá mais pra um bichinho de estimação. Ele, claro, ficou puto com tudo isso e decidiu contar tudo pra comandante. Mas quando chegou lá, viu ela treinando e percebeu o óbvio. Ela é absurdamente forte. Ela desceu uma sequência de golpes em um demônio e mandou ele pra vala facilmente. Nesse momento, Yuki entendeu que, se a comandante for pra cima dele, não tem escapatória. Um tempo depois, todas as caçadoras saíram para uma missão, deixando apenas Yuki e a loirinha no QG. Ele foi obrigado a fazer massagem nela, mas vendo por outro lado, não era de todo ruim. Afinal, ele estava tocando em uma garota fofa e kawaii. Talvez ser escravo vale a pena no fim das contas. A loirinha é o tipo de pessoa que só quer ver o circo pegar fogo. Ela nem liga para a caçada aos demônios, só quer viver momentos emocionantes. E foi por isso que desafiou Yuki para um jogo. Quem perdesse, teria que tirar uma peça de roupa. Ele achou que essa era a chance de se vingar, mas perdeu todas as partidas. Agora, teria que tirar tudo. Ele hesitou, mas a loirinha cresceu de tamanho e arrancou a roupa dele à força. Para piorar, ainda zoou, dizendo que ele era pequeno. Foi nesse momento de zoeira que a barreira começou a ser atacada. Um demônio de rank mais alto apareceu. A loirinha, sem medo algum, decidiu lutar contra ele sozinha. O combate foi épico. Ela estava levando vantagem e venceu facilmente. O problema foi que, depois de gastar muita energia, apareceu outro demônio. Esse era diferente. Ele absorvia outros demônios para ficar maior e mais forte. A loirinha, esgotada, não conseguia mais se transformar. Agora, Yuki teria que entrar na luta. Ele se lembrou que só conseguiu se transformar depois de ter contato com a comandante. Então, pegou uma peça de roupa dela e começou a lamber. Funcionou, mas era fraco demais. Ele precisava de algo mais forte. Foi então que pegou as botas dela e lambeu também. Dessa vez, deu certo. Yuki se transformou. Não completamente, mas o suficiente para arregaçar o demônio na base da porrada. Depois da luta, ele voltou ao normal e caiu direto nos peitões da loirinha. Quando voltaram ao QG, ela reparou que a peça dele parecia diferente, talvez até maior. Parece que, no fim das contas, ela começou a ver ele com outros olhos. Como recompensa pelo trabalho, Yuki ganhou uma massagem da comandante. A loirinha, vendo isso, finalmente se deu conta de que talvez não devesse subestimá-lo. Agora, ela definitivamente ficou interessada. Enquanto isso, em outra parte do mato, um esquadrão inteiro foi exterminado. Um inimigo de verdade apareceu, um demônio absurdamente poderoso. E para piorar, ele está procurando por Yuki. Com isso, o episódio termina. E esse anime aqui tá ficando cada vez mais interessante. Se curtiu e quer ver a continuação, já deixa o like brabo e se inscreve para não perder nada. Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou, até a próxima.